Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco. Para gineco. E hoje nós vamos falar de um assunto muito prevalente na nossa especialidade, né, Paula? É sobre sangramento uterino anormal, um tipo muito específico que expressa normalmente doenças com potencial maligno. Nós vamos falar sobre hiperplasias do endométrio, principalmente a hiperplasia atípica do endométrio e, obviamente, vamos dar aí uma cancha sobre câncer de endométrio. Vai ser um papo leve, descontraído, de gineco para gineco. A gente vai deixar na descrição desse vídeo uma consulta às evidências científicas. Obviamente aqui a gente vai passar muito mais a experiência, né? Mas pode ser um bom norte para quem está estudando sobre hiperplasia, sobre câncer do endométrio, esse tipo de aula. Sim. Tá? Então, é importante para a gente que você se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para ativar as notificações, né? E dar aquele like para gerar um pouquinho mais de engajamento aí no nosso podcast. Fazer também uns comentários, né, sobre a aula, o tipo de aula, o que vocês querem, vocês gostariam de dúvidas, que a gente falasse, ou trouxesse aqui como convidado, enfim. Então a gente vai no nosso bate-papo de hoje, é sobre hiperplasia e carcinoma. Hiperplasias e carcinoma do endométrio. Né, Bruno? Pode passar. E, antes de mais nada, a gente tem que falar que a FIGO, em 2011, me parece, ela fez uma nova classificação usando um método mnemônico, né? Aquele anagrama conhecido como Palm-Coin, né? Onde ele dividia os sangramentos uterinos entre causas estruturais e não estruturais. E, obviamente, hiperplasia do endométrio, câncer de endométrio são causas estruturais, com potencial maligno. Está dentro dessa classificação, ele entra com o M, né, de malignidade. Eu confesso a você que eu acho um pouco um anagrama, a FIGO estabeleceu um anagrama, ficou um pouco over para mim. Não acho esse tipo de classificação. Mas ajuda bastante. Ajuda para quem quer memorizar. É uma forma de memorizar. Mas você vai ver que durante essa nossa exposição, a gente vai falar sobre causas não estruturais, por exemplo, a novulia, levando como característica etiopatogênica a esses fenômenos estruturais. Então, assim, é muito importante que não se faça essa... não se prenda. Não se prenda apenas a esse tipo de classificação. Mas é bom para lembrar as causas estruturais. As principais causas, né? Porque a gente vai ter as causas não identificáveis no final, enfim. Mas nós vamos falar, então, sobre hiperplasias, principalmente a hiperplasia atípica do endométrio, e vamos falar, na sequência, um pouco sobre câncer de endométrio. Sem entrar muito em detalhe da oncologia, porque fica uma aula um pouco maçante, aqui é um bate-papo, e a gente vai trazer as principais pílulas, né, desse assunto, né? Coisas que são importantes para o jovem ginecologista estudar. Você sabe que existem 3 grandes sintomas da nossa especialidade, né? Tumor, corrimento e o último deles, o sangramento. É o carro-chefe da nossa especialidade, são essas 3 queixas, né? E dentro do sangramento, a gente entra dentro dessas características de sangramento uterino anormal, que, na verdade, expressa muitas vezes uma patologia maligna, como as hiperplasias atípicas, como precursor do câncer de endométrio, e o próprio câncer de endométrio. Pode passar o próximo, Bruno. Então, a gente vai falar aqui rapidamente sobre alguns aspectos epidemiológicos, né? Quando a gente fala epidemiológico... Isso é muito legal para o residente botar na caixinha. Acho que teve um podcast que a gente fez. Sim. Muito legal. Onde a gente fazia massas pélvicas. Em que é legal para botar na caixinha aquele tipo de paciente que está chegando. Então, aqui é legal que quando chega aquele paciente com aquela idade, já tem que, né, um alerta para isso. o alerta, né? Então, na verdade, toda vez que a gente recebe um cliente no consultório e pergunta a sua idade, já vai botando uma caixinha. A gente está fazendo testes epidemiológicos, né? A gente já está separando determinadas patologias, enfim. Mesmo que ele não venha a apresentar alguma queixa específica, a gente já vai definindo grupos de doenças que podem eventualmente estar presentes, né, na queixa daquele paciente. Então,
A idade é um aspecto epidemiológico importante para esse tipo de alteração, sangramento uterino normal. A gente sabe que o momento de maior incidência desses fenômenos neoplásicos com potencial maligno ocorre no período de anovulia, né? Anovulia natural da mulher, não naquela na menarca, mas sim da menopausa, né? Do climatério. Então é onde a gente vai encontrar o maior ponto de incidência dessas doenças, tanto da hiperplasia quanto do câncer de endométrio e a sua manifestação clínica mais importante, que é o sangramento. Né? Não é dor, não é qualquer outro sintoma, e sim o sangramento. Você sabe como é que era chamado sangramento do câncer de endométrio pelos antigos ginecologistas? Tem ideia? Acho que você já me falou. O grito do endométrio. O grito do endométrio. E, felizmente, esse tipo de neoplasia, ela tem um manejo muito mais fácil, porque, em que pese, às vezes, a displicência de um ou outro médico no diagnóstico, se você sangrar se ela continuar sangrando, gritando, é uma coisa que... alguém vai fazer o diagnóstico. Então, é mais frequente você fazer o diagnóstico, já que não tem rastreio para esse tipo de doença, precisa da expressão clínica. A expressão clínica é o sangramento, e ele ocorre, e ele é recorrente, sistemático, e numa idade onde não pode acontecer. Sim. Né? Seja no climatério, seja na pós-menopausa. Então, aqui, a primeira dica é com relação à idade e esse tipo de sangramento, ocorrendo principalmente nas mulheres na pré-menopausa, pós-menopausa. Pode ocorrer mais cedo? Pode. Principalmente, a gente vai falar aqui, quando a gente falar sobre etiologia, né? Naquelas mulheres que fazem muita anovulia. Quem são essas mulheres? São as mulheres com SOP. Né? Elas entram aos 34, 35, 36 anos com queixas de infertilidade, apresentam sinais característicos da síndrome, não tem a contraposição da progesterona e vão fazendo o quê? Estímulo contínuo do seu endométrio até aparecimento da hiperplasia. Então, a hiperplasia do endométrio, seja na sua forma mais simples, benigna, que é a hiperplasia simples ou cística, como na hiperplasia atípica, ocorre um pouco mais cedo. Essa é a história natural do câncer do endométrio, né? Da lesão precursora até a sua instalação como doença neoplásica, maligna, disseminante, enfim. Então, a gente tem que estar muito atento para as condições de risco em que levem a mulher à anovulia. Então, vamos dar continuidade aqui sobre paridade. O que a gente pode falar de paridade? Existia antigamente nas provas, né? Era muito comum em provas de residência, para entrar na residência, os concursos públicos, a tríade clássica do câncer de endométrio. Então, a gente sabia que era diabetes, hipertensão e a paridade. Normalmente, a gente vai encontrar mulheres com baixa paridade. Por quê? Porque são mulheres que tiveram dificuldade em fertilizar. Então, são aquelas mulheres com síndromes anovulatórias, levando à infertilidade. Sim. Por outro lado, existe sempre se falou muito nisso, mulheres que têm multiparidade são mulheres que têm menos tempo de processos ovulatórios cíclicos. Então, a gente consegue dois extremos. Né? Grandes multíparas, que é muito frequente no câncer do colo, e as mulheres quase que nulíparas, né? Pela baixa fertilidade decorrente de processo anovulatório, né? Como condição principal da sua não gestação. Sob o ponto de vista da obesidade, a gente sabe que as mulheres mais obesas, né, elas convertem, né, têm dificuldade naquela conversão, estrogênio, androgênio. Então, você tem todo um fenômeno cíclico. É uma síndrome metabólica. Síndrome metabólica levando à anovulia. Isso. Né? Então, você vai vendo que... E a diabetes e hipertensão é um conjunto que também leva à síndrome anovulatória. Sim. Né? Então, a gente começa a ver que o principal
fator gerador da lesão estrutural, que é a hiperplasia ou câncer de endométrio, é uma novulia. E essa novulia deve ser compreendida como ação estrogênica continuada sem contraposição de progesterona. Sim. É bem simples. A gente não precisa entrar em detalhe aqui de síndrome de ovário policístico, mas a gente só tem que entender que essa mulher não cicla com a progesterona. Então, ela faz um estímulo continuado, até, se ela tiver um gene, uma proteína específica, né? O seu oncogene, seja a Carras, seja o P53, não importa, a gente vai falar mais na frente, ela vai fazer um fenômeno hiperplásico atípico, que é uma condição precursora do câncer do endométrio. E aí a gente tem instalada a hiperplasia atípica do endométrio. Pode passar o próximo, Bruno. Então a gente vê... Desculpe, volta anterior que eu pulei aqui um item. Associação. Tirando a diabetes e a hipertensão como tríades, né? Junto com a multiparidade, a nuliparidade, a gente vai falar também da associação com determinados tipos de tumores, de neoplasias. E aí, para quem quiser, a gente vai deixar descrito aqui no nosso vídeo a síndrome de Lynch 2. Né? Não vamos entrar em detalhe aqui, porque não faz parte do nosso bate-papo. A gente pode até depois fazer um episódio falando de síndromes especiais, né? Síndrome de Lynch, câncer de mama, câncer de endométrio, o câncer não polipóide, enfim, são outros vários detalhes. Mas é só para chamar a atenção que, sob o ponto de vista epidemiológico, é importante e faz parte, então, daquela anamnese dirigida, quando você tem um sangramento uterino anormal, saber alguns aspectos familiares importantes dessa mulher. Tá? Pode passar o próximo. Então, dando sequência aqui, para a gente poder entender um pouco daquela ação estrogênica continuada, bombardeando esse endométrio sem contraposição de progesterona. A gente tem esses precursores de ação estrogênica tanto na pré-menopausa como na pós-menopausa. E na pré-menopausa, muito encabeçado pela síndrome do ovário policístico ou síndrome androgênica, ou o que seja. Essas duas levam normalmente um endométrio, sem essa contraposição de progesterona, a um fenômeno hiperplásico, que pode ser de dois tipos, né? O endométrio, ele é constituído por glândula e o seu recheio é o estroma. Embaixo tem a lâmina basal, conjuntivo. Esse é a mucosa endometrial. Quando eu tenho estímulo só de glândula, eu tenho uma hiperplasia glandular. Quando eu tenho estímulo, que é muito pouco frequente, mas ele existe e pode ser exclusivo, só do estroma, eu tenho uma hiperplasia estromatosa. Esse tipo é muito mais incomum e, invariavelmente, não causa sangramento e, portanto, você não vai ter esse diagnóstico. Então, o que a gente vai falar muito é da hiperplasia glandular. E, frequentemente, essa hiperplasia ela é típica, ou seja, as alterações que ocorrem são só de natureza hiperplásica. Não há anaplasia celular. Então, todas as células que compõem a glândula têm sua característica normal, tá? São perfeitamente normais, né? Quando eu tenho anaplasia, as células que constituem essa glândula começam a alterar o seu núcleo em relação ao citoplasma e fazer com que haja uma proliferação maior do número de glândulas, eu começo a ter anaplasia. E aí eu tenho a origem básica da hiperplasia atípica. Mas a gente vai falar isso rápido. Então, esse estímulo continuado sem progesterona vai fazer uma hiperplasia glandular, que pode voltar ao normal e você começa a ter ciclos retornando ao normal, ou seja, sem sangramento uterino anormal. Perfeito. Né? Muitas vezes a gente corrige isso. E uma das formas de correção é o uso de anovulatórios, né? Ou melhor, pílulas anticoncepcionais, onde eu tenho os dois hormônios. Então, começo com a progesterona dessas cartelas a proteger esse endométrio não protegido anteriormente pelo seu ciclo natural dessa mulher. Né? Então, eu posso, eventualmente, de uma hiperplasia típica, retornar ao endométrio normal e, portanto, acabar com expressão sintomática, que é o sangramento anormal, e voltar ao ciclo normal. O que você passaria? Qual anticoncepcional?
geralmente a gente passa um bifásico, né? Um que você tenha estrogênio e progesterona. Principalmente quando a queixa da mulher que é mais jovem é esse tipo de sangramento irregular, né? Mas muitas vezes o que você observa? A mulher com anovulia, por questões relacionadas aos ovários, muitas vezes a gente faz uso de outras drogas, né? Quais? A gente usa normalmente os antiandrogênicas, né? São as que mais a gente usa. Por quê? Porque a queixa dela, além da irregularidade ou do sangramento, está relacionada muito aos efeitos na sua pele. Sim, estéticos. Né? Os efeitos estéticos. Então, a gente começa a usar pílulas antiandrogênicas, né? Nessa mulher que tem a síndrome. Sim. Né? Ou estigmas da síndrome. Sim. Mas o importante aqui é a gente entender que essa mulher que está ciclando de forma irregular é aquela pré-menopausa, né? Pode acontecer isso numa mulher mais jovem? Pode. E essas mulheres com mais idade, 40 a mais, fazendo esse tipo de fenômeno, muitas vezes não querem voltar a usar algum tipo de contraceptivo, né? Como forma de terapia. Sim. Então você vê um pouco mais de dificuldade. Mas você pode usar a progesterona como um regulador do ciclo. Sim. Né? É muito importante, o mais importante é você estabelecer um critério em relação a esse sangramento irregular de reentrância do sintoma, né? De sistematização, sangramento irregular sistemático, né? Uma mulher que vinha perfeitamente sem nenhum tipo de alteração menstrual e ela começa a ter uma irregularidade marcante. Essa mulher tem que entrar num protocolo de propedêutico para a investigação desse sangramento uterino anormal. Então, o sangramento uterino anormal, ele não é só o aumento ou a diminuição dele, mas a irregularidade dele, né? Que é a forma de expressão máxima desse tipo de alteração, que são as hiperplasias. Tá? Então, dessa hiperplasia típica, se eu não consigo resolver, né, ou identificar, ou o próprio fenômeno natural que leva a essa hiperplasia pela paciente não termine... Quanto tempo que você dá? Isso é muito variável. Você não tem... A história natural, ela fala mais ou menos em torno de 6 até 10 anos para o fenômeno hiperplásico existindo, e você não vai, muitas vezes não faz esse diagnóstico. Então, isso é muito variável de uma mulher para outra. O importante é que quando você estabelece que aquela alteração é sistemática, você tem que se impor como uma propedêutica adequada ao caso. Sempre pensando na possibilidade o quê? De uma neoplasia com potencial maligno. Né? A gente tem que, de preferência, fazer o diagnóstico na hiperplasia, né? Que é o precursor direto do câncer de endométrio. A hiperplasia típica. Né? E muitas vezes você vai fazer insistindo na pesquisa do endométrio. Porque a gente vai falar aqui rapidinho. Não é fácil você fazer um diagnóstico de hiperplasia atípica. Né? Atípica. Não é porque o endométrio ele é muito extenso. E mesmo com os métodos que a gente tem hoje, às vezes você pode tirar de muito sofisticados, você pode fazer uma biópsia desse endométrio inadequada, inconclusiva, escassa, e não ter a real dimensão, né, ou extensão daquele processo evolutivo. A gente está falando de hiperplasia primeiro. Ela vem sempre de uma forma típica e, de repente, ela muda para uma forma atípica. Essa forma pode regredir? Pode. Né? Ela pode, ou com uso de medicamento, e dificilmente de formas naturais. Dificilmente. Então, é aqui que a gente faz o diagnóstico, para evitar exatamente que essa paciente apresente o câncer. E muitas vezes isso passa desapercebido e a gente só vai fazer o diagnóstico lá na frente. Lá na frente, ela já instalado o câncer de endométrio. Então, a hiperplasia atípica, ela antigamente ela era dividida em graus. Então, a gente tinha um nome, era hiperplasia glandular leve, moderada e acentuada, como era do colo uterino, tá? Acentuada aí para o carcinoma in situ do endométrio e depois câncer invasor do endométrio. Hoje isso acabou. A hiperplasia típica é um saco só. Só que existe no tempo e no espaço uma forma evolutiva dessa lesão. Ela pode ser muito curta ou muito rápida. E isso é a expressão básica
de oncogenes. Né? A pessoa expressa isso, ou ela tem um oncogene para uma neoplasia muito mais agressiva, levando ao carcinoma papilífero, seroso, que são mais raros, ou ela tem um oncogene mais bonzinho, né? O Carrase é o que leva ao carcinoma endometrióide. Isso a gente já sabe. E felizmente é o mais frequente. Então, praticamente 90% dos cânceres de endométrio são tipo histológico endometrióide. São muito favoráveis, com crescimento mais lento. Sim. Frequentemente são bem diferenciados, né? Agora, existe aqueles de potencial mais agressivo, como o seropapilífero, o de células claras, que felizmente com um percentual muito menor, né? Induzidos pelos P53, que é uma proteína desse gene, né? Leva a esse tipo de tumores. Isso é muito importante, porque assim, na cabeça da gente, a gente tem que ter sempre consciência que tem 2 tipos de câncer de endométrio. Eu estou fazendo aqui uma pausa já falando do câncer de endométrio, porque isso é uma coisa importante, a gente vai passar por isso. Existe um bom, felizmente o mais frequente, existe um muito agressivo e ruim. Tá? Isso fez com que a FIGO reformulasse todo o estadiamento de câncer de endométrio, que o último era de 2009, passou agora 2023 com uma série de alterações, até a nível molecular, micrometástase. Quer dizer, ele ficou muito mais difícil. Tem que tomar um Gardenal para entender aquilo. Né? Assim, quem não está feito, que não vive a oncologia ginecológica, fica com dificuldade. Né? Mas a gente vai tentar colocar aqui de uma forma mais leve, mais palatável, né? Não é para doença prova, né? local, doença loco-regional, doença loco-regional avançada. Se a gente entender que isso caminha dessa forma e que cada tipo histológico, né? O mais agressivo e o menos agressivo, o mais agressivo vai levar a mais alterações expansivas. Sim. Os menos agressivos, menos alteração. Então, se a gente compreender isso, a gente compreende o estadiamento novo de 2003. Mas vamos continuar aqui. Pode passar o próximo. O que eu queria chamar a atenção é que as hiperplasias atípicas, antigamente, quem dava o estadiamento era a OMS. A FIGO não falava nada, né? Depois que a eu FIGO... estudei para residência, era ainda Não, assim? não era a OMS. Não. Você já estudou já com o FIGO. Classificação das hiperplasias. Essa classificação... Sim, mas eu quando eu estava na faculdade, tinha a classificação... da OMS. Porque assim, ela é antiga, porque a nova classificação de hiperplasia, que é feita pela FIGO, ela é de 88. Não, mas sempre botam a anterior pra gente saber. Para comparar. Por isso que eu trouxe aqui. Então, antigamente, a gente dividia as hiperplasias em simples, cística e atípica. Leve, moderada e acentuada. Lembra que eu falei? Então, eu tinha atípica, eu tinha a cística e a simples, e a atípica. Leve, moderada e acentuada. Quando eu falo atípica, eu estou me referindo à anaplasia. Eu estou me referindo à célula neoplásica, à célula anaplásica, a célula com núcleo maligno. Sim. Não estou falando de invasão, eu estou falando núcleo maligno. Núcleo maligno eu posso ter num carcinoma in situ. Eu não tenho invasão, eu não tenho câncer instalado, mas eu já tenho a célula pronta para invadir. Tá? Então, quando eu falo a palavra atípica de uma hiperplasia, eu já estou pensando em anaplasia celular. Tá? Bom, essa era a histologia. E lembra que eu falei da estromatose e da glandular? A estromatose é muito rara. Hoje já caiu em desuso. Né? A FIGO nem mais classifica isso. Né? Então, por quê? Porque o que importa para a gente, o que é precursor morfológico do câncer de endométrio, é a hiperplasia glandular, e não a estromatose. Lembra que o endométrio ele tem recheio e glândula. O recheio é o que está em volta das glândulas, estroma. E o resto é glândula. Quando eu tenho hiperplasia glandular, eu tenho tanta glândula que o estroma vai ficando escasso. Eu chego a ponto de zerar praticamente o estroma. É uma glândula atrás da outra. E a gente vai ver aqui, para a gente poder entender. Infelizmente, no Spotify, não vai dar para a pessoa... olhar. Mas eu vou tentar
através das palavras, traduzir, né? Tornar a imagem. A imagem que a gente vai mostrar aqui. Pode passar, Bruno. Então, a partir de 88, foi classificadas as hiperplasias em hiperplasias simples e complexas. A simples, sempre, se eu tiver a ausência do nome, é típica, e simples com atipia. E tenho a complexa com atipia. E com atipia. Então, quando eu falo atipia, eu volto a dizer, eu estou falando em anaplasia, eu estou falando na célula. E quando eu falo em as palavras simples e complexa, eu estou falando da arquitetura. Ou seja, quando o patologista olha, a gente já está falando aqui em diagnóstico estrutural, a gente está falando em diagnóstico histológico. Né? Não existe um diagnóstico clínico, não existe laboratorial desse caso. Ele é em material de biópsia. Então, quando o patologista olha uma lâmina de uma hiperplasia simples, ele está vendo apenas alterações do número de glândulas, aspectos arquiteturais. É simples porque as glândulas se formam há um aumento do número de células, só que as células não têm componente atípico. Tá? A gente vai mostrar. Quando eu falo em complexa, eu estou falando em desordem da arquitetura. Por exemplo, uma hiperplasia complexa sem atipia é exatamente igual a uma hiperplasia cística. A hiperplasia cística, quando você olha a lâmina, você vê, os americanos chamavam de queijo suíço. Vários buracos, né, de vários tamanhos. Isso há um desarranjo da arquitetura normal, porque ela é toda redondinha. Então você tem glândula grande, pequena, tortuosa, anfractuosa, mas não tem anaplasia. Então eu só tenho desarranjo na arquitetura. É complexa sem atipia. Quando eu tenho isso e tenho anaplasia, eu tenho complexa com atipia. Essa é a verdadeira hiperplasia precursora do câncer de endométrio. Então vamos lá, Bruno, pode passar o próximo. Então, como é que é uma hiperplasia simples? Lesão proliferativa com complexidade glandular, leve, sem atipia citológica. Então, a célula está com o seu núcleo benigno. Pode passar, Bruno. Então, essa é a imagem de uma glândula. É pseudoestratificação, ou seja, a glândula endometrial é igual o epitélio glandular do colo. É unicelular. Só teria uma célula, uma ao lado da outra, formando a glândula. Quando eu tenho muita célula crescendo, eu começo a trepar uma em cima da outra. Dá esse aspecto de pseudoestratificação, que para o patologista se define como uma alteração leve, mas não tem núcleo maligno aí. Você vê a coloração da lâmina. E isso aqui que está em volta da lâmina, é o recheio, é chamado estroma. Então, marca isso na sua cabeça como é que é uma hiperplasia simples. Tá? Não tem atipia nenhuma. Pode passar para o próximo, Bruno. Olha aí, aqui eu já tenho a mesma hiperplasia, as glândulas aqui tem a tal da hiperplasia simples, tá? E começa a ter um aumento do número de glândula, tá? Pode passar. Aí começa a ter o que a gente chama de hiperplasia complexa. Proliferação com acentuada complexidade glandular sem atipia. Então, hiperplasia complexa. Se eu não falei palavra atipia, é porque ela é típica. Eu não tenho anaplasia. Eu só tenho desestruturação. Muita glândula, o recheio começa a acabar, que é o estroma, e aí eu tenho desarranjo que pode culminar com uma cística. Pode passar, Bruno. É isso aí. Isso é uma hiperplasia cística, tá? Eu tenho vários tipos de tamanhos de glândula. Complexa, típica. Certo? Só que eu não falo complexa típica, eu só falo complexa. Porque eu não preciso falar usar a palavra. Perfeito. Só quando eu uso a palavra atípica, eu estou dizendo que está desarranjada a arquitetura. E tem núcleo maligno. Núcleo maligno. Então pode passar a próxima. Olha aqui, mais uma hiperplasia atípica. Você vê, isso tudo são glândulas. Hiperplasia. Por isso que eles chamavam isso de queijo suíço. O queijo suíço não tem aqueles buracos, vários tamanhos, né? Então, a lâmina parecia o queijo suíço. Essa é uma complexa. Complexa sem atipia. Porque você falou... uma hiperplasia cística. É que você falou atípica. Não. Vamos lá. É porque eu repeti mais um slide só para... Pode passar o próximo. Aqui ainda é uma hiperplasia cística. Eu não tenho núcleo maligno, tá?
eu tenho bastante glândula. E olha como está ficando cada vez mais escasso, né? Sem estroma. O estroma, né? Eu tenho uma glândula quase colada à outra, tá? Então, no tempo e no espaço, eu tenho várias alterações. Então, eu posso ter no fundo uterino uma hiperplasia cística e ter no corno direito já uma hiperplasia com atipia, complexa com atipia. Como que eu vou saber por um exame de imagem, se você não já pegar, que isso aqui é uma alteração microscópica, um exame de imagem com estereoscopia, que aquilo ali é uma hiperplasia atípica e que aquilo ali é uma hiperplasia cística? Absolutamente não dá para ver. Se você não pegar... Exatamente. Essa é a grande dificuldade do diagnóstico nesse momento. Pode passar o próximo, Bruno. Olha como é que muda. Aqui ainda é um close só da glândula aumentada, tá? Pode passar. Hiperplasia complexa com atipia corresponde à presença de atipia citológica, então eu já tenho núcleo maligno. E acompanhada de complexidade glandular. Então é como se eu pegasse uma cística e botasse um monte de núcleo maligno. Perfeito. E aí eu tenho então uma hiperplasia complexa com atipia, ou só, hoje, como se fala, hiperplasia típica do endométrio. Pode passar. Esse é o verdadeiro precursor morfológico do câncer. Você repara, quando a gente fala típico e atípico, a gente está falando em núcleo. E o núcleo se cora diferente. A gente usa o que? Hematoxilina e eosina. A eosina dá aquela rosa, né? E a hematoxilina dá o roxo. E a afinidade maior dos núcleos é o roxo. E por isso que você está vendo que a imagem começa a mudar de cor, né? É porque aqui a gente está com vários efeitos de luz e tal, mas a gente entende que quando olha que tem uma atividade nuclear muito mais acentuada. Repara que as glândulas são muito parecidas com a hiperplasia cística, complexa, mas está muito roxinho ali. Para o patologista, isso já é anaplasia. Ele consegue identificar núcleo, binucleação, espaço vazio, cromatina grosseira. E isso quem dá é o patologista, né? A gente está falando aqui só para poder para se fazer entender esse fenômeno evolutivo. Perfeito. Pode passar o próximo, Bruno. Olha isso. Bem escuro. E olha, tem estroma? Nenhum. Então, é uma hiperplasia já muito acentuada, né? A arquitetura foi para o espaço, a glândula está uma colada à outra, isso aí é o back-to-back que eles chamam, os patologistas falam, né? Uma glândula colada à outra. E repara aqui, tá vendo esses dedos aqui que começam a se projetar para o outro lado da glândula? Isso daí, o crescimento é tão rápido que quando ela colar na outra borda, uma vira duas. Tá? 2, 4. 4, 16. 8. 8, 16. E o crescimento e 0 estroma. Essa não é invaginação, seria o nome. Descolabamento. É chamado ponte romana. É como se fosse aquelas pontes de Roma, né? Formando e juntando. Faz uma outra... E o patologista olha isso e já vai dizer. Né? Ele vai ficar confuso entre um carcinoma in situ, ele vai ficar... Mas ele consegue ver lâmina basal não infiltrada. Então ele vai te dar sempre como uma lesão precursora, uma lesão maligna, mas sem invasão. Sim, então por isso que é lesão precursora, por isso que é hiperplasia. Pode passar o próximo. Olha aqui, a ponte romana. Pode ir. Quando um encontra o outro, forma outra glândula. Então, ó, isso aqui é uma atipia completa. Sim. Desarranjo completo daquela estrutura normal que a gente tinha visto do endométrio. Tá? Pode passar o próximo. E aqui é o ponto máximo antes da invasão, que é o carcinoma. A gente chama de carcinoma in situ do endométrio. Né? Dificilmente você vai pegar um diagnóstico de carcinoma. A gente pega muito no colo, porque o colo é muito rastreável. Né? Mas no endométrio, você teria que ter muito material para poder pegar esse momento exato que é o carcinoma in situ. Ou acertar em ponto. O que a gente vai pegar sempre é a lesão hiperplásica, atípica, e por isso é louvável até que a FIGO tenha colocado tudo num único saco. Hiperplasia atípica, seja ela muito leve ou mais intensa, ela é um precursor. Sim, com certeza. Tá? O que antigamente era dividido em hiperplasia glandular
atípica leve, moderada, acentuada, carcinoma de síntese. Sim. Isso acabou. Então, de 88 para cá, a gente usa essa terminologia como a gente mostrou aqui. Tá? E é importante dizer que esse diagnóstico final, ele vem do espécime endometrial. Então, é quando a gente faz uma biópsia ou quando a gente faz a cureta. Sim. Na minha época, a gente usava as curetas. Por quê? Os métodos endoscópicos eram muito iniciais, não se tinha grandes recursos. Hoje, praticamente, se faz tudo com a videoestereoscopia. A cureta é muito boa porque tira bastante... A cureta te dá uma amostra muito maior, mais completa. Tá? E hoje você associa muito, para melhorar o valor preditivo do método, você associa o quê? A endoscopia esteroscópica, né? A esteroscopia pré-ressecção do endométrio. Né? Então, eu faço uma visão esteroscópica e posso fazer uma cureta daquela região. Perfeito. Né? Uma cureta, usando uma cureta menor, enfim. Então, eu mapeio, indico determinados lugares e faço o raspado daquele lugar específico. O importante é que você, em algum momento dessa trajetória evolutiva do endométrio, até o câncer de endométrio, se você fizer uma biópsia, ou repetidas, uma você vai pegar e vai fazer o diagnóstico. E aí você tem que saber o que você faz com esse diagnóstico. E é isso que a gente vai falar agora. Pode passar, próximo, Bruno. Então aqui a gente já tem, como é que é a expressão morfológica dessa hiperplasia? É através ou do pólipo, aquele pólipo no fundo do útero, ou através de um endométrio chamado endométrio polipóide. Os endoscopistas, os esteroscopistas falam muito nisso, né? Então, como é que se expressa essa hiperplasia típica? Ela pode estar se expressando morfologicamente através de um pólipo, por isso que se tira pólipos. Né? Então, a Lilian teve aqui e falou muito nisso. Sim, né? Então, no pólipo, você tem uma chance grande de encontrar aquele fenômeno hiperplásico mais alterado. Pode passar o próximo. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico? Clínica, através da anamnese, usando aquelas perguntas epidemiológicas que a gente já colocou, né? Paridade, diabetes, anovulia, comorbidades associadas, enfim. Tudo relacionado ao sangramento. Tipo de sangramento, volume desse sangramento, sistematização, ou seja, ele é recorrente esse sangramento. O exame físico das hiperplasias é zero. Eu não vou encontrar nada, eu não vou encontrar útero aumentado, eu não vou encontrar dor, eu não vou encontrar absolutamente nada. Tá? Com relação a exames complementares, eu vou me basear sempre em citologia e histologia. A citologia, o valor da citologia é praticamente zero. Né? Eventualmente, eu posso, e isso já é descrito, já foi descrito, mas não se usa, uma citologia de Papa Nicolau, que vocês estão acostumados a colher, pode eventualmente, num câncer muito avançado, aparecer. Essas células endometriais descamam e aparecem nessa citologia. Mas isso não tem valor nenhum, né? Como um rastreio da doença ou como diagnóstico da doença. Então, a citologia ela foi abandonada. Embora ela foi muito tentada para rastreio através de alguns métodos. Gravili, a gente vai mostrar aqui rapidamente, que era lavados endometriais, a gente fazia uma escarificação hídrica, né? Jogava jatos de água dentro do útero, descolava as células e aspirava e mandava para patologia. Fazia esfregaço, mandava para citologia. Isso não dava grandes resultados, né? Então elas foram sendo abandonadas. Tá? A cureta na época era sempre muito mais valorizada, porque o estudo era histológico, e depois veio a esteroscopia, então, dividindo com... Minimamente. Porque você tinha melhor acuidade, você fazia uma análise daquele endométrio e podia, de forma muito mais específica, né, direcionar a sua biópsia. Tá? Então, como exame complementar, a gente começa sempre com imagem. Né? Complementar, a gente tem a ideia da doença, pensa na doença e começa a pedir exames. E o primeiro deles é o exame de imagem, é a ultrassonografia. Pode passar o próximo. E a ultrassonografia... eu coloquei aqui, né, imagem, ela vai nortear em relação ao quê? Espessamento de endométrio, né? A gente sabe que aquelas mulheres na menopausa têm que ter uma espessura específica. Quanto? Né?
6 milímetros, não é isso? Que é. Esses detalhes não são Detalhes, importantes para mim, mas eu Não, sei mas que é quando Pra eu uso galera terapia de jovem. reposição hormonal, tem um determinado número. Sim. Quando eu não uso, um menor, Sim. né? Mas a espessura e a presença ou não de estruturas polipóides, Sim. pólipos, o endométrio polipóide, pode representar uma atividade endometrial hiperplásica, né? E como eu vou me utilizar? Quer dizer, então eu tenho esse primeiro exame de imagem, que seria a ultrassonografia. Eu complemento com o efeito Doppler, Sim. porque o Doppler pode me ajudar em termos da vascularização dessa hiperplasia, desse espessamento, não é hiperplasia. A imagem está revelando só espessamento, não está revelando a lesão. Não é histologia. Não é histológico. Eu posso me complementar com o Doppler e a partir daí, como há sangramento, eu me utilizo da esteroscopia. A gente sabe que não se deve pedir esteroscopia se a mulher não sangra, né? Embora hoje muitos colegas, mesmo com uma imagem ultrassonográfica de 12 milímetros de espessura, 10 milímetros, pede o... Se a mulher não sangra... Você vai pedir muita ultrassonografia até tu encontrar alguma doença, né? Então, o sangramento é condição primordial para que se conduza a indicação do exame estereoscópico. Sim. Mas, enfim, a esteroscopia vai me fornecer o espécime para estudo histológico. E aí eu vou ter aquele diagnóstico. Sim. Né? Outros métodos eram tentados. Os citológicos ali, ó, o Vabra, o Gravili. A gente usava aqueles instrumentos, injetava líquido, aspirava e tentava fazer uma correlação citológica com a doença. Tá? Nunca tiveram muito sucesso. Essa imagem aqui que você está vendo é o que você conhece como a MIU. Né? Na verdade, a aspiração manual intrauterina usa uma seringa de Karma. Isso é chamado seringa de Karma, que tem todas essas cânulas, variando de 3 até 8, 10 milímetros, tá? que produz uma pressão negativa de uma atmosfera quando você puxa aquele êmbolo. E aí você consegue fazer uma aspiração. Isso era usado para você aspirar endométrio, para você não precisar... Quer dizer, o efeito era muito mais ambulatorial, evitando assim uma curetagem. Então eu conseguia fazer uma colheita de endométrio, não é citológica. Eu tinha lâmina própria no meu material, então eu conseguia fazer um estudo histológico, né, através dessa seringa. Então, seringa de Karma. Então, para quem não sabe, aqui é uma pílula. A seringa de Karma é a que compõe o que vocês conhecem hoje como sistema MIU. Né? Ela produz uma atmosfera de pressão ali, negativa. Então, quando você solta aquela presilha, vai fazer uma atmosfera de sucção. Né? A sangue frio, sem anestesia, é muito doloroso. Tá? Embora você pudesse fazer muitas vezes num sangramento mais profuso, em ambiente ambulatorial. Tá? Então, o importante hoje é a colheita desse material. E a colheita desse material hoje, ela praticamente está fechada com a esteroscopia e a biópsia dirigida. Tá ok? Pode passar o próximo. Então, a gente segue para o tratamento. Então, a gente está falando de hiperplasia, não estamos falando de câncer de endométrio. Sim. Então, quando a gente fala de hiperplasia, o que eu queria chamar a atenção de vocês a mulher com uma hiperplasia atípica, né? Vamos esquecer a cística, as atípica. Nós estamos falando da atípica. Se a gente considerar que a atípica tem potencial maligno, né? É uma lesão precursora do câncer de endométrio, a gente tem que ter uma conduta incisiva para cortar o mal pela raiz. O mal pela raiz. Esse é o termo, né? Mas, enfim, quando você fala o mal pela raiz, eu sempre chamo a atenção dos residentes o seguinte: esse tipo de doença, ele tem uma característica. É como se... Imagina, eu vou fazer uma analogia aqui. Imagina uma mulher, um indivíduo entrando no caixa de um supermercado com suas compras. Tá no check-out. A fila tá longa. Check-out. Check-out. É a caixa do supermercado.
Tem 3, 4, 5 indivíduos, você está com o seu carrinho. O momento final é a passagem pelo caixa. Câncer de endométrio. Tá? Se eu faço um tratamento antes, eu tiro a pessoa da fila. Ela não tem o câncer, mas eu só tiro ela da fila. Calma aí, eu vou explicar, galera. Entendeu? Eu vou falar melhor. O caixa do supermercado é o câncer. É o momento em que se instala o câncer. A mocinha que faz o pagamento lá é o momento que ela vai falar, olha só, você tem câncer. No momento que você tá naquela filinha, né? Se eu quero tirar ela do caixa para ela não ter câncer, eu trato. Nós ela falar sai daquela filinha, então ela não ganha. Para o tratamento, ela entra na fila de novo. Uhum. Ela sempre vai, a não ser que eu tire a fila. A não ser que eu tire o útero. Só que a gente vai falar, exatamente quando a gente fala nisso, a gente está falando de tratamento clínico para mulheres, principalmente, que tiveram a hiperplasia atípica, que vai ter o câncer numa idade muito cedo. Uma mulher de 35, 36, com síndrome de ovário policístico, que não conseguiu engravidar e começa a ter sangramento irregular, você faz a biópsia da hiperplasia atípica do endométrio, essa mulher entrou na fila do supermercado. Sim, para receber o diagnóstico. Para receber o diagnóstico daqui a 6, 10 anos. Tá? Mas você fez o diagnóstico aqui. Sim. É lesão precursora. Você tem 2 formas. Um tratamento clínico. Por quê? Porque essa paciente é jovem, tem 35, 37, 39 anos e não tem prole. Ou você tem um tratamento cirúrgico. Certo? É bom então, deixar a gente muito tem que bem falar claro 2 tipos de tratamento. São tratamentos e condutas muito individualizadas, literalmente. Porque de acordo com a idade e o tipo histológico. O tipo histológico, né? E paridade, desejo, né? De engravidar. Então, exatamente. Assim, é bem personalizado. É bem personalizado, né? Então, vamos pro próximo slide. Eu só coloquei porque você tem o tratamento clínico para hiperplasia atípica, e eu já falei que isso vai levar ao câncer de endométrio, mas por uma condição muito especial. Sim. Porque, do contrário, se a mulher tem prole constituída, o tratamento é cirúrgico e é idade completo. Prole constituída. Tá? Então, quando a gente fala lá do tipo histológico, a gente está falando da atipia. Sim. Não estou falando mais de hiperplasia hiperplasia cística, típica, hiperplasia benigna. Atípica, estamos falando da atípica. Então, vamos lá. Tratamento cirúrgico da hiperplasia atípica. Se a mulher está na pré-menopausa, eu posso fazer só uma esterectomia total. Na pós-menopausa, eu faria e aí eu entro. Foi aquilo que a gente também teve no podcast com as meninas do diálogo. Exatamente. A gente perguntou mais ou menos. São protocolos, tá? A mulher na pós-menopausa, invariavelmente essa mulher tem uma idade já avançada, 50 a mais, mas está na pós-menopausa. A gente sabe que o grande vilão da vida dela no futuro pode ser o ovário. Né? Existem vários estudos, não são estudos de grande grau de evidência, mas importantes, mostrando que muitas vezes a gente perde a oportunidade de uma cirurgia de retirada do ovário e ela apresenta lesão lá na frente. Então, aquela mulher que não tem mais atividade ovariana, portanto, ela está na pós-menopausa, eu faria uma esterectomia com anessectomia bilateral. Mais ou menos 52 mais. Tá? 50 mais. Não importa, mas ela parou de menstruar. Te perguntando. Lá no Instituto de Ginecologia, a gente tinha um número de 50. Mulher com mais de 50 se fazia. Tá? Perfeito. Isso foi mudando porque à medida que os estudos vão avançando, vai mostrando que muitas mulheres com 52, 53 têm atividade ovariana. Tá? Mesmo que ela não menstrue. Mesmo que já tenha se estabelecido a menopausa. Sim. Então, isso é uma coisa muito discutível, né? Mas, enfim, a gente tem que estar sempre ligado. Aquela que não tem mais atividade hormonal, se preocupa em resolver, porque é a oportunidade cirúrgica que você tem. Perfeito. Né? Naquela da pré-menopausa, aquela mulher que ainda menstruava, que tem atividade ovariana, a gente está falando só aqui de atividade ovariana. Não tirou o ovário. Sim. Né? Então, esse é o tratamento da atípica. Agora, existe uma mulher especial nesse grupo, com hiperplasia atípica, aquela que não tem prole.
né? A gente falou que mulheres mais jovens, a hiperplasia ela vem um pouco mais cedo do que o câncer do endométrio. Então, muitas vezes uma mulher sem prole constituída, muitas vezes sem parceiro ainda, né? Ela pode ter o diagnóstico de hiperplasia atípica e tem que ser tratada. O tratamento, não há dúvida, ele é cirúrgico, lembra? Ela entrou no fila do caixa do supermercado. Sim. Eu quero acabar com aquilo. Mas você não tenho pode que operar. Fazer mas eu tenho uma condição especial. Então, pode passar o próximo. Uma paciente que não tem prole definida. Então, a gente tem o quê? Um tratamento clínico em casos individualizados com progesteronas em altas doses. Né? Não importa que o medicamento ou a forma que você vai usar. Mas eu tenho que tentar atrofiar aquele fenômeno hiperplásico para que ela tenha alguma chance reprodutiva, né? Então, quando eu falo isso, eu estou falando de uma individualização muito especial. E outra coisa, eu não estou tratando, embora a palavra esteja tratamento clínico, eu não estou tratando a hiperplasia típica, porque o tratamento é cirúrgico. Então a gente pode eu falar que não é estou tratando o desejo dela. Na realidade, é o que às vezes eu converso com os pacientes, não é uma cura. Então a gente pode falar que a cura é, né, cirúrgica. Existe um tratamento, mas não tem cura. Aqui é um momento especial. O tratamento, né? É para tratar naquele momento especial. Então, como é que a gente usa? Antigamente a gente usava, existia uma... Agora eu esqueci, eu tentei lembrar. Acetato de existia uma medroxiprogesterona que a gente usava muito para câncer de endométrio. Estádios avançados, né? Só para cuidados paliativos, né? Enfim. Não havia condição terapêutica, era só para conter a doença. Existia uma medroxiprogesterona ingestável. Você conhece Depo-Provera, tem um monte, mas são 150, 50 miligramas. Existia uma de 400 miligramas, eu não estou me lembrando agora o nome. Que a gente usava, por isso que o slide é um pouquinho antigo, e a gente usava por um período de 4 até 6 meses. Tá? Essa progesterona. Era da Upjohn, um laboratório. Mas você pode usar outras drogas com ação progestogênica, né? Contraceptivo? Não. Da o quê? Da Upjohn? Da Upjohn. Era o laboratório. Upjohn. É um laboratório americano. Tá? Que fazia essa progesterona. Mas não importa. O tratamento é a base de progesterona. Eu tenho que usar uma droga que atrofia o endométrio. Tá? Então, eu usava por um período, refazia o meu exame histológico para ver se eu tinha regressão. Tirar para ela engravidar. Como é que você faz para ela engravidar? Tô querendo engravidar. Eu uso a droga primeiro. Tá? Eu falo o seguinte. Primeiro eu tenho que saber se ela tem o parceiro, se ela tem tudo em dia. Né? Ela já tem aquela dificuldade de fertilidade. Provavelmente. Enfim, eu tenho que alinhar todas as expectativas dela. Eu estou dando um prazo para ela e aí eu vou deixar com o pessoal da reprodução humana para fazer ciclos ovulatórios. Mas primeiro eu tenho que atrofiar o endométrio. Então você dá um período de 4, 6 meses, faço a biópsia, regrediu. Libero ela para engravidar. Por quê? Ela vai começar a usar medicamentos para estímulo ovariano. Certo? Ela vai estimular um endométrio, porque seja um endométrio favorável para engravidar. Mas eu já atrofiei, eu dei uma chance de ela gestar. Sim. Então, ela tem que resolver várias coisas, muitas vezes, na vida dela. Toda paciente dessa encaminha para reprodução. Se eu tiver esse diagnóstico nessa condição individualizada. Aí manda para reprodução. Manda para reprodução, ou se você faz reprodução. Quer ver? Pode passar o próximo, Nuno. Como é que a gente pode fazer? Com o desejo de gestar. Então, eu estou tratando o desejo de gestar, não estou tratando a hiperplasia. Sim. Eu uso um progestogênio de 4 a 6 meses, tá? Pego uma amostra uterina novamente. Aí vou olhar. Regressão? Vou induzir ovulação, vou fazer fertilização, não importa. Tá? Progressão, cirurgia. Porque progrediu a doença. Eu tinha uma hiperplasia que já era típica e ela piorou. Lembra que você podia dividir em leve, moderada, acentuada? O patologista
você tem que ter uma afinidade com ele. Ele vai te dizer, piorou, progrediu ou virou câncer, cirurgia. Vamos supor que não houve progressão, mas também não houve regressão. Ela continua com a hiperplasia. Eu posso ainda estender um pouco mais o prazo. Isso são condições muito especiais, em que você vai ter que conversar com o paciente. Deixar tudo muito bem muito claro, né? Porque ela ainda tem o desejo de gestar, mas ela tem uma doença que é a história do caixa. Eu estou querendo tirar ela do caixa, mas estou deixando para ver se ela engravidando, todo esse fenômeno ele fica contido. Uma gravidez, uma ação progestogênica intensa, esse útero vai ficar parado. Depois dessa gestação, a gente pode ter condutas mais radicais, né? Mas o tratamento sempre vai ser o tratamento cirúrgico com retirada do útero, para hiperplasia típica. Então, essa seria uma condição. Hoje, se fala muito no uso de DIU hormonal. Então, embora não exista em bula, já existem muitos estudos, né, onde você usa a progesterona desse dispositivo como um medicamento protetor com regressão, mas você tem que usar, dar aquele prazo, fazer biópsia, você tem prazo para resolver o problema. Lembrar sempre que eu não estou tratando a hiperplasia atípica, eu estou tratando o desejo dela gestar. E aí você vai ter que ter uma concordância, uma compreensão. Você está colocando ela para trás da fila. Exatamente. Então eu tiro ela da fila e boto para trás. Só dando mais tempo para ela. Mas ela vai chegar no caixa. Mas ela vai chegar. Sim. Tá? A não ser que eu acabe com caixa. Se eu tirar o útero, eu resolvo. Sim. Tá certo? Pode passar o próximo? Como o câncer de endométrio, as hiperplasias atípicas são precursores do câncer de endométrio, o diagnóstico do câncer de endométrio, ele se faz da mesma forma que para a hiperplasia. Perfeito. Então, não vou ficar, como é que eu faço o diagnóstico de câncer de endométrio? Esteroscopia, ultrassom, Doppler, é a mesma coisa. Eu vou ter que ir no diagnóstico histopatológico, tá? Acontece que hoje o estadiamento da FIGO mudou. O estadiamento da FIGO até 70, a gente vai ver aqui. Né, depois ele virou para 2009, a gente estava com um estadiamento de 2009, e agora em 2023 ele foi totalmente reformulado. Você precisa de um Rivotril não, um Gardenal, porque você começa... É enorme. É enorme, por quê? Porque ele colocou exatamente isso aqui, ó. Ele colocou o tipo histológico dentro do estadiamento. Antes você não tinha o tipo histológico dentro do estadiamento. Você usava como fator prognóstico o tipo histológico, mas não entrava dentro do estadiamento. Entendi. E agora entrou. Mas não entrou só o tipo histológico. Entrou o grau molecular, tipo molecular, tipos de subtipos de metástase de linfonodo, micrometástase de linfonodo. Sim. Quer dizer, ele estratificou muito mais. Então ele ficou um pouco mais complicado, tá? Mas a gente consegue entender porque a doença não mudou. Disseminação para mucosa, bexiga, a doença, a história natural não vai mudar no próximo 1 milhão de anos. Ela vai ser sempre a mesma coisa, né? Então a gente entende que você vai ter uma fase local, você depois tem uma fase loco-regional, depois uma regional avançada, depois você dissemina. Por isso que é estágio 1, 2, 3 e 4. Se a gente entender isso, fica mais ou menos fácil. Mas o que chama atenção nesse nosso diapositivo aqui? Essa nossa aula aqui, Paula, eu queria dar muito mais ênfase à hiperplasia do que propriamente ao câncer de endométrio. É um assunto muito da oncoginecologia. A gente vai trazer, eu já tenho convidado para falar de colo e de endométrio, porque o manejo cirúrgico tem que estar integrado entre o pessoal da onco junto com o pessoal da vídeo. Porque hoje, praticamente, essas cirurgias são fechadas, minimamente invasivas, seja por videolaparoscopia ou por robótica,
né? A cirurgia convencional, ao qual eu aprendi e a gente fez muito, ela hoje está em desuso, porque você pode fazer hoje com um robô com um grau de... Menos tempo, né? Menos Cirúrgico. tempo, menos complicações, enfim, né? E as cirurgias endoscópicas para câncer de endométrio e até mesmo de colo é muito favorável, até mais favorável que para endometriose, porque você consegue uma nitidez, né? Você consegue uma resolução, uma identificação. Na laparotômica, você tem que fazer o exame a fresco da peça, embora seja muito necessário ainda isso. Hoje você já tem uma visão com determinados corantes, né, para marcadores de linfonodo sentinela. Você consegue avançar muito em relação às cirurgias laparotômicas de 20, 30 anos atrás. Com certeza. Mas o que é importante aqui? Se a gente for botar assim, num número bem absoluto, 90% ou mais é endometriose, tipo histológico. Os outros 10% vão ser os cânceres mais graves. Sim. E aí está dividido o adenocantoma, carcinoma adenoscamoso, o epidermoide. Dentro desses 10%, o sério papilífero de células claras são os mais agressivos, em termos de infiltração, crescimento rápido, tá? E o que diferencia, né, é a expressão gênica daquele indivíduo. O que tem o P53 vai fazer essas doenças mais graves. Sim. O que está envolvido o outro oncogene, que é o CARAS, né, é mais o endometrioide. Então, isso vai depender. Não importa aqui o número. A gente sabe que, em termos absolutos, o endometrioide é muito mais frequente, muito mais prevalente e certamente o mais favorável. E, sob o ponto de vista do estadiamento, você vai ter estadiamentos mais baixos. Quando você entra dentro dos mais agressivos, estadiamentos mais altos. Por isso que eles colocaram o tipo histológico dentro do estadiamento. Sim. E aí eu acho que bagunçou um pouco, né? Eu era muito mais favorável ao estadiamento 2009, tá? Mas enfim, sempre vem para ajudar, a intenção é essa, mas existe então hoje um estadiamento de 2023, tá? Do câncer de endométrio. Pode passar o próximo, Bruno? E aqui a gente já está acabando a nossa aula. O que eu chamo mais atenção, que importa como cirurgião, né? Talvez um dos fatores prognósticos e que importa para o estadiamento, que vai definir é o grau de invasão do miométrio. Isso eu consigo no exame a fresco da peça, ou seja, eu estou operando, tiro a peça, abro o útero e olho a lesão e quanto ela está invadindo o miométrio. Isso é exame a fresco, isso não precisa de patologista, é eu mesmo que faço, tá? Porque isso vai decidir se eu progrido com a extensão da minha cirurgia ou se eu fico só com uma ideia de doença localizada. Então, eu posso ser mais conservador na minha cirurgia. Como se você estivesse fazendo o estadiamento ali mesmo. Exatamente. Porque o estadiamento ele é pós-cirúrgico. Ou eu faço uma baita de uma cirurgia, muitas vezes para pegar um endometrióide bem diferenciado, que bastaria uma esterectomia, né? Ou eu vou fazer uma baita cirurgia para todo mundo. A mesma coisa. Ou eu vou individualizar também o meu tratamento cirúrgico. Mas eu individualizo à medida que eu vou... Quais são os elementos que me norteiam? Grau de invasão de um miométrio, os exames pré-cirúrgicos, como a ressonância vai me ajudar, ou uma tomografia, mas por quê? Ele vai me localizar o tumor e o grau de invasão do miométrio. Por que um grau de invasão do miométrio é importante? Na espessura do miométrio, bem no meio, eu tenho uma corrente linfática. Tem até um nome que agora esqueci. Eu lembrei agora. Se a invasão do miométrio pelo tumor, ela passa a metade do miométrio, ela pega essa corrente linfática. Então, a doença começa a ter um outro comportamento. Tá? Por isso que os cirurgiões, quando vai fazer uma esterectomia para câncer de endométrio, tem que tirar manguito vaginal. Porque a doença pode, e ela se manifesta precocemente, recorrente, doença recorrente, câncer de endométrio. Ou seja, se tratou o câncer. Um ano depois aparece câncer de endométrio, vai aparecer na cúpula. Entendi. Por quê? Porque
porque a doença invadiu, ganhou essa corrente e infiltra logo na cúpula. Então, os cirurgiões antigos sempre tiravam manguito vaginal, que é uma orelhinha, que é quase que 1/3 da vagina mais alta, tá? Além do colo, e não ficar aquele colo rentinho. Você tirar um pouco de vagina, tá? Tira um pouco de vagina. Tira um pouco de vagina. Chamado manguito vaginal, que é o que se faz no overtime. Você tira quase 1/3 dessa vagina, né? Mas você também tira no colo, porque quando invade esse miométrio, além da metade, você pega essa corrente linfática, tá? E o estadiamento muda em razão dessa invasão do miométrio. Porque o câncer no endométrio, ele só tem 2 saídas do útero, quando ele cresce. Ou ele perfura e vai para a cavidade peritoneal, ou ele vai para o colo. Então, por isso que você vai ver lesão que sai para a serosa, perfura a serosa, vai para o ovário e trompa, e lesão que vai para o colo. Então, quando é o estádio 2, você tem a lesão indo para o colo. Saiu do endométrio, pegou o colo. E furou. Estádio 3, aí você vai encontrar. Então, são doenças que deixaram de ser local, dentro do endométrio, e começam a pegar os órgãos vizinhos. O primeiro pode ser para baixo, o colo, ou pode ser perfurando o miométrio, pegando a serosa, progredindo para tuba, ovário, enfim. E depois, mais à frente, eu tenho a invasão linfática, à distância, bexiga, reto, enfim. Então, por isso que a gente divide. Doença localizada, doença loco-regional, regional avançada e metástase. E basicamente estadiamento. Só que agora com tipo histológico, estratificação, micrometástase, enfim. Então, aqui mostrando os graus de invasão de miométrio. Primeiro terço, segundo terço, serosa, tá? Isso vai já durante seu ato operatório, enquanto você está fazendo a retirada daquele órgão, já acendeu o alerta de que a sua cirurgia tem que ser um pouco mais extensa, tá? Pode passar o próximo, Bruno. Aqui, mostrando numa lateral o grau de invasão, né? Daquela lesão ali muito mais na superfície do endométrio, aqui já na metade, já e aí todo o endométrio. Pode passar o próximo. Esses são os estadiamentos, né? Eu coloquei agora, por último, o cirúrgico da FIGO, porque antigamente, olha só, até a década de 70... Era clínico. Não, até 88, porque o clínico veio de 71 até 88. Eu peguei isso na minha residência. Era clínico. O tamanho do útero fazia parte do estadiamento. Então, quando você tocava, útero com mais de 8 centímetros, útero com 12 centímetros. Isso fazia parte. Hoje morreu isso, porque era lógico. O tumor que está crescendo faz o útero crescer, né? Mas isso morreu. Aí a gente usou por muito tempo o de 88 até 2009. O 2009 era um aprimoramento do 88. Agora, o 23, ele estratificou demais, tá? Isso assim, eu só acho que é uma... residência. Eu só acho, isso é uma coisa muito pessoal minha, eu acho. Porque a doença não mudou. O que está mudando aqui é a personalização do tratamento. E eu acho que estadiamento não serve muito para isso. Mas, enfim. O 2009 já atendia muito bem, né? Sim. Mas o 2023 entra como isso que a gente falou. Pode passar o próximo, Bruno. Então tá aí. Isso era o antigo. Pode passar, Bruno. Não vou entrar em detalhe que a gente comentou. Esse é o 2009. Olha como que ele era simples, tá vendo? Tumor restrito ao corpo. Doença local. O que invade estroma-colo. Invade o colo, ou ele vai para baixo, ele invade o colo, 2. Ou ele perfura o útero, ele se torna regional do tumor. Quer dizer, ele foi ou para o corpo uterino, os anexos, envolve a vagina se ele passou do colo, por isso que ele é 3. Também, né? E ele ainda pode ser, aí dependendo do linfonodo, né? Linfonodo pélvico positivo e linfonodo paraórtico positivo. E o outro invade o bexiga. E depois, quando pega órgãos... Nossa, né? de agora... Esse já era o 2009, que já era um estadiamento, né? Bem complexo. Um detalhe que eu chamo aqui, a gente tinha um hábito, aqui é uma pérola,
né? A gente tinha o hábito antigamente de fazer esterectomias em câncer de endométrio. A gente tinha um tempo pré-cirúrgico, onde eu fazia o fechamento do colo. Olha só como que era. Acabou, tá? Mas olha como que era interessante a ideia. Eu ia fazer uma laparotomia com esterectomia, uma panesterectomia, né? Então, o que eu fazia? Eu botava a paciente na posição ginecológica, botava um espéculo, costurava o colo dela, fechava. Fechava, tá? Pincelava com iodo e fechava. Você vai entender. Começava a minha cirurgia. Quando eu fazia a celiotomia, estava exposto, peritônio, ia começar a esterectomia, antes, eu pincelava com iodo as tubas, as fímbrias, e amarrava, fazia uma ligadura tubária, bilateral. Por que eu fazia isso? Porque, pensa. Eu não vou operar, eu vou bagunçar, eu vou puxar o útero para cá, para lá, para cá. Se tiver cheio de tumor dentro desse útero, vai vazar para baixo ou pelas tubas. Né? Então eu continha o tumor ali dentro para não contaminar com célula neoplásica a minha cirurgia. Sim. Hoje isso caiu em desuso, isso não tem mais nenhuma. E hoje não tem mais nenhuma importância o lavado peritoneal. A gente fazia lavado peritoneal para saber se tinha células disseminadas do endométrio. Pra você ter uma ideia, você pode fazer o lavado. Ok, não há problema. Mas ele não participa do estadiamento mais. Isso aqui em 2009, tá? Já em 2009 não fazia isso. A gente tá... 2009 a gente tá com mais de 13 anos. 13, 14, 15 anos, não é isso? Há 15 anos você já não faz, não se preocupa, porque embora você faça o lavado, o valor preditivo desse lavado em câncer de endométrio é muito baixo, do ovário é melhor, e assim mesmo é baixo. Mas do endométrio, então essas coisas não tinham tanta importância. A gente, quando acaba o valor... Você vê que a ciência, a evidência vai trazendo e desmistificando, e a gente abandona algumas coisas que a gente acreditava muito. Então a gente acreditava, eu vou manusear muito esse útero, eu vou espalhar tumor, né? E não era isso, e não é isso que a gente encontra, né? Tem que haver algum, para implantar, tem a necessidade de algum fenômeno biológico que não existe na hora que você está fazendo a cirurgia, né? Então, você chama um detalhe aqui, que é o lavado peritoneal, mesmo que positivo. Vamos supor, eu lavei e veio célula endometrial no lavado. Ele não muda o estadiamento. Sim. Tá? Ele continua com o meu estadiamento. E o estadiamento é uma outra pérola que a gente costuma dizer aqui, né? Eu aprendi com meus professores antigos. Não é para você estabelecer que tipo de tratamento você vai fazer. É para comparar tratamentos, resultados. Então, eu faço o tratamento. Você de Massachusetts, do hospital de Massachusetts, opera estádio 2 com determinado tipo de cirurgia com protocolo X. Eu opero aqui no Brasil, no Einstein, no estádio 2 com o tipo de cirurgia. E comparo. Igualar. Então, eu tenho um estadiamento que é igual, com tratamentos diferentes, e vou ver qual é o melhor tratamento. Ao longo Falar dos estudos... Falar a mesma língua, né? Ao longo dos estudos eu vou ver, poxa, os resultados lá do Einstein são melhores para estádio 2 do que o resultado de Massachusetts para estádio 2. O estadiamento serve para isso. O estadiamento não me serve para estádio 2, B, B1, C1. Cirurgia vou fazer tal. Não, tá? Entendi. É só para ficar bem claro isso. Pode passar, Bruno. E olha como é que ficou o estadiamento 2023, né? Estratificou de uma forma. E o interessante é que o estádio 2, que era do colo, que já tinha tido uma modificação em 2002, ele teve uma nova modificação, né? E ele mistura os mais agressivos com os menos agressivos, né? Lembrar sempre que quando você tem a doença no estágio 2, que é colo, o teu tratamento e o comportamento da doença é como se fosse de colo, não é mais como se fosse do endométrio. Isso é uma característica muito marcante. Quando a doença do endométrio bate no colo, todo... A clínica.
Nem a clínica não? A clínica não é o importante. É como a doença vai se disseminar. Entendi. Ela vai ficar igual a de colo. Um pouco diferente do endométrio. Entendi. Principalmente no que diz respeito à invasão dos linfonodos. Entendi. Os tipos de linfonodos envolvidos. Que podem estar envolvidos. Vai entrar em toda a característica do câncer de colo. Ah, legal. Por isso que muitas vezes você fazia cirurgia de Vertime quando era estágio 2. E não mais uma esterectomia radical com anessectomia. Sim. Né? Você fazia já ver por quê? Porque a doença ia virar... a história natural dela era semelhante à de colo. Tá? Pode passar, Bruno. E aqui a gente vai para o tratamento, que é cirúrgico ou radioterápico. A quimioterapia, na verdade, ela não tem grandes resultados, principalmente usada nos estágios mais avançados para contenção de doença. Ou você vai usar a quimioterapia para potencializar o efeito radioterápico. Né? A radioterapia ou acelerador que você vai usar, ou vai usar as bombas, né, de cobalto, césio, não importa. A terapêutica vai ser sempre individualizada, se utilizando do estadiamento da neoplasia. Obviamente, o tipo histológico antigo, porque aqui está tudo do estágio 2009. Mas hoje o estadiamento entre o tipo histológico. Então, lembrar sempre que o endometrióide é bem melhor do que células claras e o seroso. Características clínicas do paciente, né? São geralmente cirurgias avançadas, cirurgias muito mais radicais, mas hoje, com o advento da endoscopia, da robótica, você tem a cirurgia radical minimamente invasiva. Então, hoje você tem uma recuperação pós-cirúrgica muito melhor do que uma laparotomia que a gente fazia lá atrás. Tá? Pode passar. Então, o tratamento é cirúrgico, radioterápico, citotóxico. Quando eu falo citotóxico, eu estou falando quimioterapia. Ou hormonal, eu estou falando de altas doses de progesterona. Fico devendo à nossa audiência o nome da medroxprogesterona. Eu acho que não tem mais uso, não tem mais, ela não é mais comercializada. Pode passar o próximo. Modalidade de tratamento de câncer de endométrio, né? E aí vai depender exatamente daqueles aspectos que você vai identificando durante o teu ato operatório. A primeira coisa antes de você operar, o que você tem antes de operar? Já que faz parte do teu estadiamento, o tipo histológico. Sim. Então, você já está imaginando que se eu tiver um seroso, um cercopilífero, eu vou ter invasão de linfonodo. Sim. Então, eu já tenho que estar preparado para fazer a paraórtica, né? A pélvica paraórtica, a linfadenectomia. Eu vou ter que ir até as renais, os vasos renais. Né? Agora, se eu tiver um endometrióide, eu vou poder ser um pouco mais conservador. Eu vou poder fazer uma esterectomia abdominal total com salpingo-oferico bilateral. Mas sempre lembrando do manguito, tá? Abrir a peça. Né? Eu estou fazendo a esterectomia, porque a ideia do monobloco é um pouco diferente aqui. Eu tenho que abrir a peça para ver a invasão do miométrio. Então, tirei a peça. Abrir a peça, tem mais. A invasão é mínima do miométrio. Esquece linfonodo. Não precisa fazer, tá? Dificilmente você vai precisar também tirar um manguito. Seria uma cirurgia mais conservadora. Se eu tiver com endometrióide. Se eu já tiver com outro tipo histológico, aí o grau de diferenciação importa. Se eu tiver com endometrióide indiferenciado, o que você acha que é pior? Um indiferenciado ou o diferenciado? O IN. O indiferenciado é pior. Então, eu tenho elementos para discutir o grau de extensão dessa minha cirurgia. Mas o básico vai ser o quê? Uma esterectomia total, uma anessectomia bilateral, tirando ou não manguito vaginal, tirando gânglios pélvicos paraórticos. Seletivamente ou definitivamente. O que é seletivamente? Quando eu escolho o lado. Né? Eu abro a peça, vejo o tumor, ou já tenho isso na ressonância, numa tomografia, o tumor é do útero direito. Então, eu vou ter a cadeia direita. Eu posso fazer uma biópsia seletiva dali. Eu estou diminuindo a morbidade da cirurgia. Entendi. Só por isso. Tá? Mas eu posso fazer uma... Então, há uma gama muito variável, mas dentro de um conceito bem definido, que é o tipo, grau de gravidade daquela lesão. Os mais agressivos, menos agressivos. Os mais agressivos, você vai ter mais comprometimento linfático. E por isso eu vou ter que ter a identificação de linfático comprometido.
né? Para poder dar sequência ao meu tratamento. Pode passar o próximo. Tirando aqui as cirurgias, pode passar. Aqui só para mostrar que a imagem pode te ajudar na invasão do miométrio, né? E durante o ato operatório, muitas vezes, tá vendo? O tumor, aqui ele estava invadindo o miométrio. Então eu tinha que fazer uma linfadenectomia. Eu tiro o linfonodo e eu posso ter ou por congelação, um diagnóstico, ou esperar a parafina, tá? O que vai me atrapalhar é o diagnóstico das micrometástases, né, alguns aspectos dessa invasão de linfonodo não vão ser possíveis na congelação. Então, tudo isso é ponderado. E hoje fica muito específico para o pessoal da oncoginecologia. Sim. Né? Hoje, quem faz esterectomia convencional não fica fazendo mais isso. Tá? Mas é só para ter uma ideia. A imagem ajuda muito para você já se programar. Lembra que tinha um slide lá? As condições do seu hospital. Se você não tem uma condição de fazer uma cirurgia extensa, você já viu pela ressonância que a doença é invasiva. Então eu vou ter que tirar linfonodo. Então, se eu não tenho o laparoscópio e a robótica para fazer a paraórtica, eu tenho que saber fazer uma dissecção paraórtica, mesmo que laparotômica. Tá? Então, essas condições, eu tenho que estar preparado, meu hospital tem que estar preparado para fazer. Pode passar, Bruno? E já está acabando. Então, quais são as condições de biópsia de linfonodo? Quando é que eu tiro o linfonodo? Se eu tiver durante uma laparotomia, quando é que eu vou fazer uma toalete de gânglio pélvico ou paraórtico? Quando a invasão é mais da metade, quando a extensão é istmo-cervical, ou seja, ela já saiu do colo, é aquela já mais invadida. A doença é extrauterina, tá? Claro. Quando eu falo extrauterina, pega na bexiga, ou tá pegando reto. O diâmetro do tumor, isso é muito questionável, tá? Porque os endometrioses não seriam uma característica. Maior de 3 centímetros. O tipo histológico, e aí é o que a gente falou. Se for células claras, seroso. Ou endometriose grau 3, ou indiferenciado. Quando eu falo grau 3, é aquele indiferenciado. Ele é ou quase muito próximo a um seropapilífero, de células claras. Tá? O endometrioide indiferenciado. Você sabe o que é o indiferenciado? É aquele que não conseguiu. Quanto mais se diferencia, mais normal aquela célula crescer. O indiferenciado é aquele que não conseguiu nem pensar em ser normal. Essa é a diferença. Pode passar. Terminando, o estado atual do tratamento, basicamente a esterectomia, anessectomia bilateral, linfadenectomia pélvica paraórtica. Então, cirurgia ótima para o robô, cirurgia ótima para o endoscopista, né? O cirurgião endoscópico, sempre avaliando o útero a fresco, é importante para ver o grau de lesão, pode ou não, e avaliação de linfonodo. Tá? E eu complemento de acordo com o grau, estudo de congelação ou de parafina, não importa, o grau de comprometimento desse linfonodo vai me impor o manejo do tratamento com a radioterapia. Então, complemento ou só na cúpula, ou a radioterapia em campo aberto, né, completo, o abdômen total, de acordo com o número de linfonodos comprometido e tipo de linfonodo comprometido. Isso é muito detalhado, é da oncoginecologia. Pode passar, Bruna? E terminando, a gente já falou, estadiamento histológico, grau de diferenciação, invasão do miométrio, citologia peritoneal podem apagar. Não muda absolutamente, porque isso aqui está lá atrás. Então isso mas é legal as pessoas saberem que isso já foi. Você pode fazer, mas ele não vai mudar teu estadiamento. E a metástase linfática, obviamente. Pode passar, Bruno? Acho que é isso que terminou. Aqui são alguns objetivos. Quando a gente dá essa aula, os alunos, principalmente os de residência, né, tem que saber classificar as hiperplasias de endométrio, entre elas, qual é considerado o precursor. Citar os tipos histológicos de carcinoma de endométrio com péssimo prognóstico, 3 aspectos prognósticos, saber como é que é o aspecto. Quer dizer, você não precisa ser um engessado decorante, né? O cara que decora aquilo tudo do up-to-date, né? Entendeu, assim, como é que é essa doença... Não precisa ser assim, né? Aquele que está ingressando, né? Tipo, fazendo prova, precisa saber
tudo. Mas o que você achou do nosso bate-papo, Paula? Foi muito bom. Eu aprendi também muita coisa, relembrei muita coisa na realidade, né? Eu gostei muito. Você é foda. É só isso que eu tenho pra te dizer. Não precisa cortar, então, não. Aproveita a nossa audiência. Isso aqui é um bate-papo para o jovem ginecologista, aquele que está com bastante artigo para ler. Ok. Escuta, ouve. Lê o seu calma, artigo. E lê o artigo, lê o estadiamento 2023, vai conseguir fixar um pouco melhor. Toma um gardenalzinho que vai ajudar. 3 gotinhas de né? eu já ajudo. Aproveita, se inscreve no canal. Aperta o sininho e dá seu like. É isso aí.